O ritmo das obras aqui na capital, a conclusão da Rota do Mar, a expectativa para o término da ciclovia da Avenida Fernandes Lima. Esses e outros assuntos a gente discute a partir de agora com o secretário municipal de Infraestrutura, Fabrício Galvão. É rapidinho, minutinho só. A gente volta já já. Maceió é meu lugar. Lugar da mulher, lugar que ela quiser. Maceió é a minha, é a sua e a cidade de todos nós. Maceió é massa. Olá, meus amigos, um grande abraço. Está começando mais um Espaço Aberto. Esse espaço que está sempre aberto para discutir as coisas mais importantes e relevantes para a sociedade, principalmente aqui de Maceió. E no programa de hoje, a gente vai discutir infraestrutura e tem muita coisa para falar. Nosso entrevistado de hoje é o Fabrício Galvão, secretário municipal de infraestrutura, a quem a gente antecipadamente já agradece pela presença aqui no nosso programa. Fabrício, muito obrigado por estar aqui com a gente, porque eu acho que é uma expectativa muito grande da população, principalmente quando a gente fala em infraestrutura, que é aquela obra que aparece, aquela obra que é visível e que é extremamente relevante e importante para a sociedade. Eu já começo falando sobre uma obra extremamente importante, até logisticamente, que é a Rota do Mar. Quase 12 anos de obra. O que é que fez a Prefeitura de Maceió finalmente destravar essa obra e entregar ela pronta à sociedade? Fabrício, um grande abraço para você. Igualmente, Oscar, é um prazer estar aqui com vocês, e dividir um pouco esse espaço, falar um pouco da nossa cidade e da missão que a gente tem pela frente. A Rota do Mar é uma obra de convênio com recursos federais. Então, é uma obra que a gente diz que é uma obra de 3 pontas. Ela vai ter sempre o ente federal que repassa o dinheiro, vai ter o município como agente executor e vai ter uma empresa ali. Então, a prefeitura precisa administrar bem isso aí, precisa andar para e passo, no caso, a Caixa Econômica. E a gente notou na nossa gestão que isso não estava acontecendo e a obra não andava. E o que é que mudou nessa gestão? É arregaçar as mangas, é procurar onde estão os problemas. Está no convênio, está no repasse, está na Caixa, está em prestação de contas, está na empresa, está isso. Enfim, arregaçou-se as mangas, correu atrás, resolveu-se esses problemas, destravou os gargalos. E aí a obra anda. Nós estamos falando de uma obra que tende a beneficiar pelo menos 100 mil pessoas inicialmente. Principalmente com os problemas que nós temos com o afundamento dos bairros, nós perdemos uma via importante, que é a via por Bebedouro, Xande Bebedouro, ou pelo menos parte dela. Abrir novas vias como a Rota do Mar é uma prioridade para melhorar o tráfego aqui em nossa capital, Fabrício? Com certeza. A gente está muito focado em projetos estruturantes. A gente entende que tem que passar pela gestão deixando um legado. E as vias estruturantes fazem essa diferença. Por exemplo, agora a gente quer ligar a Rota do Mar na Via Expressa, depois ligar a Via Expressa na Fernandes Lima, fazer novas ligações, fazer essa ligação da Rota do Mar, atravessar o Benedito Bentes, chegar lá do outro lado, que a gente consiga já sair no aeroporto, ligar essas vias também na cidade universitária. Então, fazer esse tipo de ligação que dê fluidez e dê mobilidade às pessoas. E conhecendo bem a capital, a gente pode até dizer de forma bem coloquial, que é para onde o Maceió tem para crescer, que é essa região do litoral norte, essa parte alta da cidade, a construção de novos condomínios, de novas habitações ali na região. É para onde Maceió tem para crescer hoje em dia, ou para cima ou para essa região, Fabrício? É exatamente isso. A gente nota uma expansão muito grande naquelas regiões de Benedito Bentes, cidade universitária. Então, é gritante a necessidade de novas vias e de novos atravessamentos e que a cidade consiga se mexer, consiga fugir dos eixos principais que já são consolidados, que já estão congestionados e criem alternativas. A gente já nota a Rota do Mar em pouco mais de uma semana de inaugurada, já um movimento muito intenso de pessoas, de turismo, da ligação do aeroporto com as praias, da ligação do Benedito Bentes, cidades como Rio Largo já usam bastante a Rota do Mar. Então a gente vê que é uma rodovia que foi importante e vai ser mais ainda. A gente está falando muito da Rota do Mar, gente, porque, como eu falei no começo, foram 12 anos de expectativa da população até que essa via fosse entregue. Para a gente ter uma ideia da importância da Rota do Mar, que faz essa ligação da parte alta à parte baixa da cidade, é que há muitos anos nós não temos a abertura de uma via tão importante como essa. Eu acredito, se a memória não me falha,
que a última avenida de tal importância, né, ou que pode se comparar à Rota do Mar, tinha sido a Pierre Chalita, para a gente ter uma ideia de há quanto tempo a gente não tem uma via tão importante sempre aberta. Por isso, né, de ratificar a importância dessa rodovia. E eu posso afirmar, viu, Fabrício, eu moro na parte baixa da cidade, mas tenho família na parte alta. E hoje eu sou um usuário da Rota do Mar. Então, que aliás eu acho um nome fantástico, né? Para quem não lembra, ela tinha um outro nome, Ecovia Norte, e o atual prefeito, JHC, quando viu, disse, não, isso aqui leva para uns lugares mais lindos de Maceió. Então, isso aqui é uma rota até o mar, né? Virou Rota do Mar. E eu moro na região da parte baixa da cidade e não gasto mais do que 20 minutos para chegar no Benedito Bentes. A gente está falando de um ganho muito grande, a gente está falando de horas economizadas pela população, né, principalmente a população trabalhadora, né, encurtando essa distância. Eu acho que quando a gente vê esse reflexo prático na vida das pessoas, a gente tem noção da grandeza de uma obra como essa, né, Fabrício? É verdade, porque a gente entende que todo o custo envolvido no transporte, seja numa linha de ônibus, né, seja no transporte de carga, ele passa pelo tempo perdido nesse atravessamento. Então, a gente com certeza entende que a Rota do Mar ela veio para somar com a cidade. Não só Benedito Bentes, mas hoje quem vai para o aeroporto, a gente já nota que faz muito uso da Rota do Mar. Já é uma economia de pelo menos metade do tempo para se chegar no aeroporto. São pelo menos mais novas 3 linhas, há uma expectativa, obviamente, da confirmação por parte da SMTT, e pelo menos 18 novas viagens cortando essa Rota do Mar, que está uma beleza para quem não conhece ainda, a iluminação toda em LED. Né? Eu vi recentemente uma entrevista do superintendente João Folha, de Iluminação Pública, o estudo que é feito, porque nada é feito à toa, viu? Gente, não pense que você vai passar pela Rota do Mar, vai ver um poste iluminando ali, achando que aquilo ali foi feito ao esmo. Há um estudo, né, do alcance de cada lâmpada. Hoje você não passa por nenhum trecho, caso não haja nenhum defeito, que pode acontecer, estamos falando de tecnologia, sem estar totalmente iluminado. Então, todo esse cuidado ele é necessário para que a população tenha uma obra e tenha uma obra de qualidade. E essa obra só não foi entregue antes pela Prefeitura, porque houve uma cobrança do prefeito com relação à urbanização, né? A colocação, a plantação de árvores ali no canteiro, para que tudo fosse entregue, para que fosse realmente entregue, Fabrício, uma obra pronta, 100% pronta à população, não é isso? Exatamente. O prefeito ele tem esse detalhe na veia dele, né, do acabamento, do capricho, do zelo. Isso ele passa para a gente na gestão. Então ele não queria entregar uma via por entregar, ele queria entregar uma via já com uma iluminação, já com a sinalização, já com um pórtico de entrada, já queria entregar uma via já com o início ali de um plantio, de uma arborização, ele já queria entregar uma rodovia realmente, como você falou, pronta para a sociedade. Estamos falando também não só de ônibus, de carros, mas também de bicicletas, já que paralelo à entrega da Rota do Mar foi entregue também uma nova ciclovia ali na região. E a gente sabe que a bicicleta hoje é um meio de transporte extremamente importante para a população. Não dá para pensar em mobilidade e obras desse porte, Fabrício, sem pensar também nos ciclistas, e essa é uma prioridade também da Prefeitura? Claro, a gente viabilizou sim, ao todo da Rota do Mar, aproximadamente 6 quilômetros, tem a ciclovia ao lado e ela realmente está junto ali com a pista e os ciclistas têm uma área segura para transitar nela. Por falar em ciclovia, há uma expectativa com relação à ciclovia da Avenida Fernandes Lima. O que é que está faltando para a conclusão dessa obra, Fabrício? A ciclovia da Fernandes Lima, ela se assemelha à Rota do Mar, porque ali tem recursos de Caixa Econômica. Então, quando a gente entrou na gestão, aí eu já falo da minha entrada, a gente verificou que havia um descompasso entre Caixa Econômica, projeto, empresa e prefeitura. Então, a nossa ideia foi ajustar o projeto à realidade. Exemplo prático. Tinha lugares ali que a gente tinha raízes de árvores e a gente não podia simplesmente concretar a raiz de uma árvore. A gente trocou esse trecho por um deck suspenso, preservando as raízes e garantindo a continuidade da ciclovia. A gente tinha algumas curvas lá bem complicadas, então, conversando com os ciclistas, a gente resolveu suavizar algumas curvas. A gente teve alguns ajustes de trechos que não consideravam as árvores existentes. Então, a gente não podia simplesmente arrancar aquelas árvores, o pessoal ia perder a sombra de andar ali por baixo. Então, a gente teve que compatibilizar um projeto à situação real, a gente teve que ajustar esse projeto junto com a Caixa aprovou nossa nova revisão de projeto, fizemos um acordo com a Caixa onde ela disse, olha, o que você alterou, você banca, o que estava no original eu banco. Então ficou um meio termo com a Caixa Econômica, mas ficou bom para todo mundo. A gente já aprovou isso na semana passada, a empresa já deu ok no novo projeto, a gente já formalizou isso junto à Caixa, e a gente já pagou o que devia à empresa, que assim, tem uns atrasados, algumas coisas que foram ficando para trás, que foi deixando, e eu sempre digo que você não pode ir deixando nada para trás. Você tem que ir organizando a casa para olhar para frente. Então nós chegamos a esse entendimento e já concluímos agora basicamente mais 2 quilômetros de meio fio e de trecho para a gente começar a concretar.
E a gente quer agora retomar essa obra com todo vapor para ver se o quanto antes a gente entrega ela para a sociedade. A gente está falando de um primeiro trecho que vai ali da Praça Centenário até mais ou menos, né, a região da Gruta. Isso, né? a região do Ibama. A região do Ibama por ali. Há uma expectativa também de que seja feito um segundo trecho, que seria até mais ou menos próximo ao viaduto, né, da PRF, como é conhecido. Existe essa expectativa? Já existe algum projeto nesse sentido, Fabrício? Existe sim. Houve uma primeira versão de projeto que foi elaborada e esse projeto foi apresentado ao DENIT, por ser uma rodovia federal. O DENIT tinha interesse em executar aquela obra, mas a gente não avançou muito nesse projeto. A gente procurou concentrar os esforços em resolver o projeto atual. Chamei a minha turma e disse, a gente não pode se concentrar num segundo trecho se eu não conseguir nem resolver o primeiro. Então a nossa ideia é destravar o primeiro, quando ele agora, como diz o outro, pegar o embalo agora e tiver a todo vapor, a gente vai gastar as energias para licitar, preparar e fazer o segundo trecho. Você tem noção de quantas pessoas serão impactadas com a conclusão dessa obra, né, de ciclovia, Fabrício? Olha, a Associação dos Ciclistas estima para a gente coisas de acima de 100 mil pessoas podem chegar a utilizar essa bicicleta. Eles calculam que muita gente utiliza, inclusive, para deslocamentos de trabalho, de que moram na parte até que alta. a maioria, né? Usam a ciclovia e hoje eles dividem um espaço com os ônibus, né? Ali no meio da pista. Então, assim, a gente realmente quer oferecer um ambiente seguro para os ciclistas. A gente está falando de segurança, eu acho bom reforçar isso, viu, gente? Para quem transita pela Avenida Fernandes Lima, pela Duvaldo Góes Monteiro, a principal via de acesso aqui de nossa capital, como disse Fabrício, a gente vê os ciclistas dividindo esse trânsito, sendo a parte mais frágil, obviamente, ao lado do pedestre, e a gente está falando de segurança de vidas, de pessoas. Se você não tem noção do que eu estou falando, basta você passar logo cedo na Avenida Fernandes Lima. Aliás, são dois horários, né? Logo cedo, né, por volta das 6h30 da manhã, você vai ver uma quantidade absurda de ciclistas descendo, né, a Avenida Fernandes Lima, a Avenida Duvaldo Góes Monteiro. E no horário inverso, geralmente, né, no final da tarde, início da noite, você vê uma quantidade absurda de ciclistas subindo justamente esse trecho. Por isso que eu não tenho, né, qualquer receio de afirmar que boa parte da população que utiliza já uma parte dessa ciclovia, que vai utilizar ela quando ela estiver totalmente concluída, são de trabalhadores. São de pessoas que descem, principalmente da parte alta, para trabalhar na parte baixa da cidade. Então, o impacto social de uma obra como essa é extremamente importante. Obviamente, sem esquecer o lazer, a gente sabe das equipes, dos grupos de ciclistas que nós temos, né? E que utilizam também esse trecho para praticar um esporte, para praticar um lazer, que é extremamente saudável, extremamente salutar. Agora, para fazer tudo isso, a prefeitura precisa de dinheiro. De onde está vindo esse dinheiro, Fabrício? A ciclovia, por um lado, ela é recursos da Caixa Econômica, né? E partes recursos próprios, né? Então, a prefeitura hoje, ela conta com uma boa capacidade de investimento para uma cidade como Maceió, mas a gente conta também com recursos internacionais. A gente tem recursos do CAF, por exemplo, nas obras do Renato Salgadinho, nas pavimentações, drenagem na região da cidade universitária, Gamalins, toda aquela região. A gente conta com recursos internacionais do CAF. A gente hoje já vem captando novos recursos, tanto internacionais através de Funplata, como nacionais através de outros bancos. Então, a nossa ideia é injetar uma capacidade de investimento na prefeitura, que a gente possa produzir projetos, e acho que esse é o nosso principal gargalo hoje na prefeitura. A gente não gerou ou não herdou projetos que possam sair do papel e ir para as ruas. A infraestrutura não se faz sem projeto. A gente precisa de bons projetos e projetos de médio, curto e longo prazo. Então, a gente hoje vem mastigando, como a gente diz, vem fazendo, vem amadurecendo vários projetos que a gente possa captar os recursos e transformar isso em obras para a sociedade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar sobre centro da cidade, né, que está passando por um processo de requalificação, inclusive, né, principalmente com relação às calçadas. Havia um problema muito sério no centro da cidade. Falar sobre Parque da Mulher, falar sobre encostas, há uma preocupação, principalmente com a chegada da quadra chuvosa, né, Operação Tapa Buraco, entre outros, logo depois do intervalo. A gente volta já já. Maceió é meu lugar. Lugar da mulher, lugar que ela quiser. Maceió é a minha, é a sua e a cidade de todos nós. Maceió é massa.
E já estamos de volta com o Espaço Aberto e conversando com o secretário municipal de Infraestrutura, Fabrício Galvão. Como eu já deixei, engatilhado no último bloco, a gente vai falar agora sobre o processo de requalificação do centro da cidade. Uma obra grande, uma obra complexa. E quando eu falo complexa, a gente vai explicar o porquê daqui a pouco, Uma obra que foi lançada visando principalmente recuperar o calçadão ali. A gente está falando de um público de mais de 10 mil pessoas que transitam diariamente na região do centro da cidade e adaptá-lo. A gente fala adaptar, gente, a gente fala em colocação de piso tátil, entre outras coisas. Não é uma obra fácil, principalmente que ela tem que acontecer com o movimento do centro ainda rolando, Fabrício? Exatamente. A obra do centro a gente entende que é extremamente importante, para dar uma dinâmica para as pessoas, dar acessibilidade às pessoas, valorizar aquela região, permitir um fluxo importante ali aos lojistas. Então, a prefeitura realmente abraçou essa obra e a gente vai dar continuidade a ela. A gente está falando de requalificação de calçadas, de colocação de piso tátil. O que é que está sendo feito no centro da cidade? Está sendo ampliado também o calçadão, Fabrício? Também, o calçadão está sendo ampliado, as ruas estão sendo requalificadas, a gente está reorganizando ali as ruas, o pavimento daquelas ruas. Então, a nossa ideia é que o centro ele ganhe uma nova cara. E as pessoas gostem de ir para o centro, gostem de bater perna, como a gente diz, caminhar por ali, numa situação de maior conforto. E eu cheguei a ver o projeto, ele é um projeto que, de certa forma, ele permite essa interação de forma segura entre o pedestre, entre carros que circulam no centro da cidade, o transporte público também. Vocês tiveram cuidado de fazer essa interação acontecer da melhor forma possível, Fabrício? Exatamente, exatamente. Separando os espaços, mas que eles se conversem, para que o centro vire um grande centro realmente que aglutine as pessoas. Vou trazer um detalhe curioso para quem não sabe. A gente está falando de um dos bairros mais antigos aqui de nossa capital, que é o centro da cidade. Maceió começa a nascer ali por Jaraguá e pelo centro da cidade. E algumas coisas podem acontecer no transcorrer de uma obra como essa. Você está mexendo ali no piso, você está numa região que é extremamente histórica, ou seja, você tem prédios que são tombados pelo patrimônio, você tem também descobertas que acontecem. Eu conversava com o Fabrício agora fora do ar, e vocês descobriram, para se ter uma ideia da complexidade de uma obra como essa, trilhos do antigo bonde que circulava no centro da cidade. Como é que foi isso, Fabrício? E, de certa forma, isso faz com que a obra se torne mais complexa? Sim, a gente, num dos processos de escavação, descobriu os trilhos de madeira bem antigos, e aí foi quando o IPHAN embargou a obra, pediu que a gente contratasse arqueólogos, que a obra fosse acompanhada por eles, para que a gente conseguisse preservar esse patrimônio histórico. Aí algumas opções surgiram da gente deixar eles aparentes em algum lugar para fazer uma menção histórica, ou a gente só levar para algum lugar, fazer uma conservação desses trilhos. Mas é como você falou, isso dá uma complexidade. A obra chegou a ser embargada por causa disso. Isso dá uma lentidão maior, porque a gente não pode simplesmente passar por cima de um patrimônio histórico. Com relação aos recursos para o centro da cidade, também foi outro grande desafio para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e também para a Secretaria de Economia, Fabrício? Não só foi, como agora passou ainda mais a ser, porque a gente tinha um convênio com a Caixa Econômica, recursos federais, e por algum problema de convênio lá em Brasília, não houve um empenho e o convênio foi encerrado. O que é que aconteceu com isso? A prefeitura vai ter que bancar toda a obra com recursos próprios. Então, começamos um processo de encerrar esse convênio, fazer as devoluções dos valores que haviam, para começar a tratar uma obra como uma obra de recursos próprios. A gente está falando aí da ordem de pelo menos 5 milhões de reais, sem falar em reajustes ou possíveis aditivos. E a gente vai ter que bancar essa obra. E o prefeito disse que vai bancar essa obra porque a obra do centro ela vai continuar. Ou seja, vai ter que cavucar recursos, mas a obra vai sair de todo jeito, Fabrício? A obra vai. A gente está passando por um período agora de ajuste contratual, porque a gente sai de um recurso federal, traz a obra para recursos próprios. Isso tem uma questão burocrática e contratual que precisa ser ajustada para que ela possa seguir. Nós estamos agora iniciando um período que é um período muito complexo aqui em Maceió, que é o período da chamada quadra chuvosa. Ano passado, a Prefeitura ela conseguiu concluir algumas importantes obras relacionadas a encostas, pelo menos 5 importantes obras, de Benedito Bentes, no Jacintinho, na região de Mangabeiras, entre outras. Mas o desafio é muito maior do que esse. A gente está falando de pelo menos mais 20 projetos e há uma preocupação, até pela topografia de Maceió. Nós temos uma parte baixa, nós temos uma parte alta, nós temos uma ocupação muito grande em grotas aqui em Maceió. Com relação a essas obras, Fabrício, principalmente nesse período agora, que é um período que deve ser um período muito chuvoso? Isso, a gente tem uma grande preocupação, mas a nossa primeira preocupação ela partiu do seguinte ponto.
eu não consigo agora, que estou aí há 2 meses e pouco no cargo, executar obras de contenções de grande vulto nas encostas. Eu não tenho tempo para isso. Então, o que é que a gente fez? Vamos amadurecer todos os nossos projetos para que a gente consiga licitar todos e ter essas obras prontas na próxima quadra chuvosa. Então, o que vamos fazer nessa quadra chuvosa atual? A gente já juntou com a Defesa Civil, a gente está identificando todas as áreas de riscos e a nossa ideia é fazer uma demolição, uma relocação das pessoas que estão em área de risco, demolir aquelas casas, fazer serviços de drenagem, que a gente possa pelo menos atenuar o dano causado pelas chuvas e que a gente não tenha nenhuma vida perdida. Passado esse inverno, a gente começar realmente as obras de contenção de encostas, porque a gente vê, cada encosta ela é uma realidade, ela tem um solo diferente, ela tem uma inclinação diferente e ela tem uma resposta diferente e uma solução diferente. Então nós estamos falando de cortinas atirantadas, de concreto, a gente está falando em estacas, a gente está falando em escadarias, concreto projetado. Então a gente não pode simplesmente chegar e fazer qualquer coisa nas encostas, senão a gente está fadado a não funcionar. A gente está falando também de projetos exitosos em outros estados e outras cidades. Vocês têm procurado também informações sobre outras cidades que tenham topografia parecida ou necessidades parecidas com Maceió, Fabrício? Sim, a gente se espelhou muito em Recife, que teve problemas, Salvador, que teve muito sucesso com algumas encostas, então a gente trouxe inclusive consultores da Bahia para nos ajudar nessas soluções de encostas e a gente vem tendo sucesso. Hoje a gente já tem 25 projetos de encostas praticamente prontos para serem licitados. Já estamos captando alguns recursos, vamos fazer alguma com recursos próprios, mas a gente vai tirar isso do papel. Eu digo que é outro legado que a gente tem que deixar para a população, é a preservação das nossas encostas. Limpeza e drenagem, também 2 outras prioridades por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura, já pegando o gancho também dessa questão da quadra chuvosa, Fabrício? Sim, a gente hoje vem intensificando, a gente hoje conta com 6 equipes de limpeza, de limpar nossas galerias, limpar nosso sistema de drenagem. A gente não consegue agora fazer substituições de drenagem. Algumas pontuais que a gente vê algum assoreamento, a gente vem fazendo substituições, mas a gente quer limpar, desobstruir o máximo possível para que a gente não venha sofrer tanto com alagamentos na quadra chuvosa. Quando a gente está falando de substituição, gente, é porque a gente tem alguns locais que são crônicos aqui em Maceió. Na região da Jatiuca, principalmente, ali a antiga Avenida Amélia Rosa, né, Antônio Gomes de Barros, que sofre, né, sazonalmente com afundamentos, até tem diminuído bastante, porque boa parte já foi substituído, mas a gente está falando de tubulações aí, né, algumas delas até centenárias, né, muitas de ferro, que passam por um processo de oxidação, de ferrugem mesmo, né, usando uma linguagem mais popular, e que não dá para fazer tudo de uma vez só, né, Fabrício? Tem que se identificar e fazer num período correto também para não jogar dinheiro fora. Isso, não dá, e a gente pretende fazer um método não destrutivo. Salvador também foi um case de sucesso que vem substituindo suas tubulações, as tubulações antigas de concreto, por tubulações plásticas de PVC, e a nossa ideia é usar a tubulação de concreto apenas como forma. Você coloca uma manta por dentro da tubulação, insufla ela e ela se transforma num tubo plástico. Então a gente cria uma nova tubulação dentro da tubulação existente, sem o transtorno de estar quebrando as ruas, e a gente consegue ter um novo sistema de drenagem. A gente trabalha com um perímetro, Oscar, entre o Maceió Shopping, Porto de Maceió e a Avenida João Davino, que é toda essa bacia que recebe água de chuva, que tem uma drenagem maior e que caminha para a praia. Então a nossa ideia é refazer todo o sistema de drenagem. Um grande desafio, viu? Um grande desafio. Diga-se de passagem. Falar nisso, com relação à pavimentação de ruas e recuperação de ruas, o que é que está sendo feito agora pelo município, Fabrício? E o que é que pode ser feito também nesse período? Até porque vai ter uma sazonalidade aí em que a prefeitura praticamente vai ter que ficar parada esperando, né, o tempo melhorar para que ela volte a trabalhar. Mas o que é que tem sido feito nesse sentido, Fabrício? Olha, a gente tem percorrendo as ruas, recebendo também demandas de usuários, da sociedade, de onde tem problemas, e a gente vem elegendo vários, jogando as equipes na rua. A gente hoje conta com mais ou menos 7 equipes espalhadas pela cidade para tapar todos os buracos, o máximo que a gente conseguir até a quadra chuvosa e fazer algumas pavimentações que são possíveis ainda nessa janela. Aí eu posso citar Benedito Bentes, Petrópolis, Paraíso do Horto, tem regiões que a gente vem concluindo pavimentações. A gente viu que não adiantava só tapar buraco, vem fazendo realmente pavimentações, tudo que a gente puder fazer até a quadra chuvosa. Nesse paralelo, a gente vem trabalhando com a tecnologia que eu já utilizei, e a gente, que é o asfalto pronto, pode ser até ensacado, e que a gente consegue fazer ele sem a necessidade de usinar a quente. A gente consegue tapar buracos mesmo com chuva. Então a gente quer ter esse estoque, a gente já está em processo de aquisição, para que na quadra chuvosa a gente consiga pelo menos tapar os buracos que venham aparecer na chuva, sem que eu esperar secar
fazer um asfalto a quente, usinar e fazer aquele tapa-buraco. A gente está falando de uma solução emergencial. Exatamente. Não é isso, gente? Que está sendo já preparado pela prefeitura. Até porque é bom deixar claro que muitas vezes a população, aquela que vive cotidianamente, ou na época de chuva com lama, ou na época de sol com muita poeira, em regiões que ainda não são pavimentadas, que não dá simplesmente para jogar asfalto, né, Fabrício? Eu queria que você explicasse um pouquinho esse processo, né? Que na maioria das vezes vocês têm que fazer também um trabalho de drenagem inicial para depois se fazer se colocar o asfalto, né? Senão é jogar também dinheiro fora, você colocar um asfalto para ter que quebrar de novo e fazer o trabalho de drenagem. Queria que você explicasse um pouquinho esse processo para a população entender como é que ele é feito. Isso. Pior do que quebrar por exemplo, hoje eu estive na região do Santos Dumont e a gente viu umas ruas lá que não são pavimentadas, mas lá é um terreno totalmente plano. Se eu simplesmente pavimentar ali com asfalto, ele vai virar uma piscina. A água não vai ter um caimento natural que ela possa escoar para um lado ou para o outro. Então, eu preciso primeiro incluir um sistema de drenagem, enterrar uma tubulação que possa captar aquelas águas, jogar um destino correto, aí sim fazer o asfalto. Isso. Tem outras regiões que também não tem sistema de esgoto. Então, a gente vem tentando equacionar com o BRK, Sanama, Sanema, também a inclusão do sistema de esgoto, porque senão vai ser outra quebra do pavimento para colocar a rede de esgoto. Então, a gente entende que a gente não pode estar jogando dinheiro fora. Os recursos eles têm que ser usados da melhor forma possível. Então, a gente vem trabalhando, eu não faço pavimentação sem a drenagem. Então, eu já venho conversando com as comunidades, explicando a eles que eles podem ter uma situação ainda pior do que eles têm hoje. Só para a gente explicar, sem querer interromper, já interrompendo, é você colocar asfalto e impermeabilizar a cidade. Ou seja, você vai piorar numa situação de chuva. Vai ter o asfalto, não vai ter lama, não vai ter poeira, mas você vai impermeabilizar uma área, não é isso, Fabrício? Exatamente. A gente vai criar uma área, uma piscina, literalmente. Essa água vai para a casa das pessoas, ou se ela começar a escoar superficialmente, ela vai ganhar velocidade pelo asfalto e ela vai estourar outros lugares lá na frente. Eu sei que são muitos os assuntos, a gente precisaria de muito mais tempo, mas antes de encerrar, eu não posso deixar de falar sobre o Parque da Mulher, que é uma obra extremamente importante, no coração da Jatiuca, ali entre Jatiuca e Mangabeiras, pegando também os Estela Maris. Como é que está o ritmo dessa obra? Já existe uma previsão de entrega à sociedade dessa obra, Fabrício? Sim, o Parque da Mulher está bem avançado. A gente está correndo contra o tempo para ver se ainda antes da quadra chuvosa a gente consegue já entregar o Parque da Mulher para a sociedade. A gente fala aí final do mês de maio no máximo, mas ele está ficando muito bonito, é uma obra bastante interessante e que vai ser um grande ganho para toda aquela região ali da Jatiuca, Estela Maris, o pessoal que mora ali, que já utilizava, imagine ganhando um novo parque na região. Que é uma das prioridades da atual gestão, diga-se de passagem. A gente está falando sobre o Parque da Mulher, mas a gente poderia falar também sobre o Parque Infantil que está sendo construído na parte alta da cidade, no Benedito Bentes, que vai atender a primeira infância, ou seja, é um ritmo de obras em Maceió que há muito tempo a gente não via. Fabrício, eu queria agradecer demais a sua participação. Eu acho que foi extremamente importante para a gente esclarecer algumas coisas da sociedade. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. De nada, estamos à disposição. Fabrício Galvão, que é o secretário municipal de Infraestrutura e que bateu um papo com a gente hoje sobre diversos assuntos. Quero agradecer a audiência de todos e marcar um encontro para a próxima semana. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Semana que vem eu estou de volta. Se eu não voltar é porque eu estarei com Deus, mas se eu voltar é porque Deus estará comigo. Beijo no coração de todos. Até mais, gente.